Continuando com MA 13, vamos ver mais 6 questões hoje. Questão 25. Duas esferas de raio R' e R', com R' menor que R', são tangentes interiores, isto é, possuem apenas um ponto em comum, e o centro da esfera de raio R' está no interior da esfera de raio R'. Prove que o ponto de interseção das duas esferas é colinear ao centro dessas esferas. Vamos ver aqui o item A primeiro. Eu tenho aqui duas esferas. A menor de centro O1 eu a chamei de γ1. E a segunda de centro O2 que eu chamei de γ2. O ponto de interseção, ou melhor, o único ponto comum de interseção eu chamei de T. Então, para mostrar que os pontos são colineares, vamos fazer por absurdo. Vamos supor que o ponto T não seja colinear com O1, O2. Então, coloquei o ponto T fora. Daí, vamos fazer o seguinte. Vamos projetar o ponto T na reta que passa por O1, O2. Essa projeção eu chamei de S. E vamos pegar ainda o simétrico de T em relação a S. Chamei de T'. Vamos ver como que a gente escreveu isso. Boa noite, Cláudio. Sejam as esferas γ1 de centro O1 e raio R' e γ2 de centro O2 e raio R', tais que possuem apenas o ponto comum T. E o centro O1 está no interior da esfera γ2, conforme a ilustração. Vamos supor que os pontos O1, T e O2 não sejam colineares. E eles não sendo, existe o triângulo O1-T-O2. Sejam S a projeção de T sobre a reta O1-O2 e T' o simétrico de T em relação ao ponto S. Agora podemos observar que tanto os triângulos O1-ST e O1-ST' são congruentes pelo critério LAL, quanto os triângulos O2-ST e O2-ST'. Assim, O1T' é igual a O1T, que é igual a R', e O2T' é igual a O2T, que é igual a R'. Daí, T e T' seriam também interseções das esferas γ1 e γ2, que é uma contradição, uma vez que as esferas são tangentes de T e só têm um ponto em comum. Portanto, O1, T e O2 são colineares. Então, fizemos aqui a prova por contradição, ou por redução ao absurdo. Item A. Sabe-se que o centro da esfera menor é o ponto médio de uma das arestas de um tetraedro regular
inscrito na esfera maior. Calcule R em função de R zona. E aí ele facilita a nossa vida, diz que R zona é A raiz quadrada de 6 sobre 4, onde A é a aresta do tetraedro. Ou seja, azinha, a aresta do tetraedro regular escrito em gama 2. Então, está aqui. Eu não desenhei aqui para não ficar muito suja a figura, não desenhei a esfera menor. Só peguei os pontos. Porque ainda tem esse tetraedro inscrito na esfera maior. Nós temos aqui pelo enunciado que O1 está no ponto médio de AB. Então, nós temos aqui a AB é a aresta A. Então, como aqui é ponto médio, aqui tenho A sobre 2. Pontilhado aqui ligando o A até o O2 dá o raio da esfera grande. E aqui o raio da esfera grande também. O1 até T é o raio da esfera pequena. Então é interessante encontrar essa distância, O1, O2. Então vamos lá, como que eu fiz? Então, escrevi aqui, né? Seja a aresta do tetraedro regular escrito em gama 2, assim a O1 igual a A sobre 2. Como o triângulo AO2B é isósceles e o segmento O1, O2 é mediana, isósceles mediana, então também é altura. Logo, o triângulo AO1, O2 é retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos, aí é só desenvolver aqui, O1, O2 ao quadrado igual a O2 ao quadrado menos a O1 ao quadrado. Isso aqui nada mais é que a diferença dos raios ao quadrado igual ao raio da maior ao quadrado menos a sobre 2 ao quadrado. Como foi dado para nós que R é A raiz quadrada de 6 sobre 4, substituindo, nós temos isto. Substituindo aqui, nós temos isto, desenvolvendo, isolando o Rzinho, eu vou ter esse resultado. Questão 26. Esta questão caiu na minha prova. Dado dois segmentos de comprimento S e Q, com S maior que 2Q, indique a construção com régua e compasso de segmentos cujos comprimentos sejam iguais às raízes da equação de segundo grau, x ao quadrado menos sx mais q ao quadrado igual a zero. Então, tenho esta equação do segundo grau, em que S e Q são segmentos, e eu quero saber como encontrar as raízes, geometricamente, desta equação. Então, sejam x1 e x2, com x1 menor que x2, as raízes da equação. Assim, a soma, usando, né, as relações de Girard, a soma vai ser S, a soma das raízes. E o produto das raízes vai ser Q ao quadrado. Então,
Lembrando que x1 e x2 são segmentos, né? Logo, basta que S seja a medida da hipotenusa e Q a medida da altura relativa à hipotenusa. Daí está resolvido. Então, como que a gente faz isso? Os passos da construção. Traçar uma semicircunferência de diâmetro AB, onde AB é igual a S. Então, semicircunferência de diâmetro AB, onde AB mede S. Traçar a reta R paralela ao segmento AB, a distância Q deste. Então, a reta R paralela ao segmento AB, a distância Q deste. Marque C a interseção da reta R com a semicircunferência. Então, a interseção entre a semicircunferência e a reta R chamei de C. Perceba que corta em 2 pontos, né? Também aqui. Só que os 2 triângulos serão idênticos, né? Então basta um. Não é uma solução diferente. Baixe a perpendicular CH. Então, baixei a perpendicular CH sobre o diâmetro AB. Portanto, as raízes da equação são x1 igual a AH e x2 igual a HB. Uma vez que x1 eu disse que era menor que x2. Só para dar uma única solução. Só isso. Questão 27. Um recipiente cilíndrico de base circular está parcialmente cheio de água. Quando deitado, isto é, apoiado sobre uma de suas geratrizes, nesse caso aqui, o nível da água atinge 1/4 do diâmetro D da base do cilindro. Então, ele está deitado com água, o nível fica à altura de D sobre 4. Quando o cilindro é levantado, isto é, apoiado sobre uma de suas bases, o nível de água atinge que fração da altura H do cilindro? Eu chamei de H' aqui, essa alturinha. Então, ele quer saber a fração H' sobre H, onde H é a altura do cilindro. Observação. Considere desprezível a espessura das paredes e das bases do recipiente. Seja ver o volume de água no recipiente. Como não houve perda nem acréscimo de água, o volume de água no primeiro ensaio é igual ao volume de água no segundo ensaio. Assim, no primeiro ensaio temos o volume vai ser o quê? Vai ser a área desse segmento circular vezes a altura do cilindro. E a área desse segmento circular nada mais é que isso daqui que eu esqueci de desenhar. Eu ia desenhar e esqueci. Deixei para depois. Mas aqui é o seguinte. Como esta corda corta exatamente metade do raio perpendicular a ela aqui, então fica fácil de ver que o setor circular é exatamente π
d ao quadrado sobre 12. E depois menos o triângulo isósceles correspondente. Triângulo isósceles, usando a fórmula pronta, né, que na verdade vai ser um triângulo que tem a mesma área que um triângulo equilátero. Então, apliquei aqui a fórmula do triângulo equilátero. Fazendo essa continha, eu tenho esse resultado, colocando d ao quadrado em evidência. No segundo ensaio temos, bem, aqui é mais fácil, né? A forma do volume de um cilindro. H vezes π vezes a área da base ao quadrado. Como eu estou pegando aqui o diâmetro, então divido por 4. Agora eu tenho duas expressões para o volume, né? Essa expressão e essa expressão. Dividindo um pelo outro, do lado esquerdo fica 1 e do lado direito fica isto. Eu quero a galinha sobre H, então, passando para o outro lado, resposta 1/3 menos raiz quadrada de 3 sobre 4π. Questão 28. O teorema do ângulo inscrito afirma que se AB e AC são cordas de um círculo de centro O, então a medida do ângulo inscrito BAC é igual à metade do ângulo central BOC, BOC, correspondente. Prove esse teorema no caso em que o ângulo BAC contém o centro O, conforme se desenha. Eu desenhei novamente a figura aqui um pouco maior, para facilitar a visualização, e fiz uma construção auxiliar. Eu tracei o diâmetro AD e chamei esse ângulo aqui de alfa, este de beta. E aqui este de alfa', este de beta'. Então o que eu quero provar é que alfa mais beta é metade de alfa' mais beta' dividido por 2. Vamos lá. No desenho, traçamos o diâmetro AD e nominamos o raio e os 4 ângulos. Usando as notações do desenho, devemos provar que alfa mais beta é igual a alfa' mais beta' dividido por 2. De fato, como os triângulos AOB e AOC são isósceles, então, AOB é um triângulo isósceles porque OA é igual a OB, que é igual ao raio. Do outro lado, o triângulo AOC também é isósceles porque AO é igual a CO, que é igual a R. Logo aqui, então, mede alfa e aqui mede beta. Alfa', pelo teorema do ângulo externo, vai ser alfa mais alfa. Então, 2 alfa. Aqui é 2 alfa. Da mesma forma, aqui é 2 beta. Vamos ver como escrevemos. De fato, como os triângulos AOB e AOC são isósceles, OA igual a OB igual a C igual a R. Então, pelo teorema do ângulo externo, temos que 2α igual a alfa' e 2β igual a beta'. Somando estas igualdades membro a membro e depois isolando alfa mais beta, concluímos que alfa mais beta é igual a alfa' mais beta' dividido por 2. Questão 29. O copo em forma de tronco de cone circular reto, representado na figura, está apoiado
em uma superfície perfeitamente horizontal e tem as seguintes medidas. Raio da base superior igual a 5 cm, raio da base inferior igual a 3 cm e altura igual a 12. Se esse copo está preenchido com água até a altura de 9 centímetros, pergunta-se, é possível transferir toda a água contida em um copo em um outro copo de 200 ml, completamente cheio, para o copo que aparece na figura sem que este transborde? Daí ele dá aqui para nós o volume do tronco de cone. Então, o que eu fiz? Eu tracei aqui um trapézio retângulo. E aí, eu tomei desse trapézio apenas essa parte que me interessa, que é um triângulo retângulo, onde a base maior desse triângulo retângulo é 5 menos 3. E deste outro aqui, no meio, é R menos 3. Aqui ele está a altura, segundo o enunciado, de 9 e aqui de 12. Então esse pedacinho é 3. Vamos ver o que nós escrevemos. Seja ver o volume da parte vazia do copo, que é um tronco de cone, de altura 3 cm, raio da base menor aqui embaixo é R minúsculo, nós vamos determinar, e raio da base maior é a mesma da base maior do tronco original, tronco de cone original, que é 5. Assim, por esse triângulo aqui, a gente pode dizer que R menos 3 sobre 9 é igual a 5 menos 3 sobre 12. Isolando o R, vai dar 4,5 centímetros. Então, achamos esse raio R, que é meio centímetro a menos que a base maior. Aplicando a fórmula do volume de um tronco de cone, o volume então vai ser π vezes 3, que é a altura, sobre 3, vezes o raio maior ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o raio menor ao quadrado. Dá para simplificar o 3 com 3, o π vamos arredondar para 3,14. Essa conta aqui vai dar 67,75. Esse produto vai dar 212,735. Então, certamente, como aqui eu arredondei por falta, né? Porque o π é 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Vai embora. Então, com certeza, o volume vai ser um pouquinho maior do que eu escrevi aqui. Então, garante que pelo menos ele tem 212. Mas eu quero colocar nessa parte vazia do copo uma quantidade menor, que é 200 ml. 200 ml é a mesma coisa que 200 centímetros cúbicos. Né? Então vai caber tranquilo. Então a resposta é possível, pois a parte vazia do recipiente é maior, certamente maior, do que 200 ml. E finalmente a questão 30. Esta questão foi curiosa. Eu tinha dado para o pessoal do ENA, do preparatório do ENA, e caiu no ENC.
Esta é uma questão que tem no Fundamentos de Matemática Elementar, né? Só ele pegou valores, essas distâncias aqui, bem particulares para facilitar as contas. Então, tenho aqui um triângulo equilátero ABC, tomo um ponto externo E, de tal forma que ECD seja um triângulo equilátero, que não está desenhado aqui. E a mesma coisa que ele disse aqui, né? Que DCE seja 60 graus e CD igual a CE. Quer dizer, um triângulo isósceles de 60 graus. Então, esse triângulo isósceles é triângulo equilátero. Mostre que os triângulos ACE, esse triângulo aqui, e BCD, esse triângulo aqui, são congruentes. Vamos ver como vamos fazer isso. Vamos fazer por rotação. Ao rotacionar ou girar no sentido anti-horário o triângulo equilátero CED, então vou pegar esse triângulo CED e girar em torno do ponto C, no sentido anti-horário. Até quando? Até sobrepor com o triângulo equilátero ABC. Então, vou girando esse triângulo, no sentido anti-horário, até que sobrepõe, já que ele é equilátero também, né? Sobrepõe ao triângulo equilátero ABC. Nesse movimento de rotação, os segmentos CE e o segmento CD percorrem o mesmo ângulo. Assim, os ângulos ACE é igual ao ângulo BCD. Então, os ângulos ACE e BCD são congruentes. Portanto, pelo critério LAL, os triângulos ACE e BCD são congruentes. Provável. Item B. Determine os comprimentos dos segmentos AE e DE. Esse aí é tranquilo, né? Pelo resultado obtido no item anterior, AE igual a BD, que é igual a 8, e DE igual a CD, que é igual a 5. Encontre a medida do ângulo AED. Para isso, eu redesenhei aqui o triângulo AED. AE é 8, AD é 7, está dizendo aqui, AD é 7, e ED, como é um triângulo equilátero, ele mede 5. E eu quero saber este ângulo aqui que eu chamei de epsilon. Vou aplicar o teorema dos cossenos. Aplicando o teorema dos cossenos ao triângulo AED, temos, faz a continha e acha o epsilon. Deu 60 graus. Agora quer saber a medida do lado L do triângulo equilátero ABC. Então, aplicando novamente o teorema dos cossenos agora ao triângulo ACE, temos, faz a continha, uma parte posso aproveitar daqui, né? Ó, idêntico. Isola o L, extrai a raiz, vai ser a raiz quadrada de 129. Vamos conversar.